Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vidas Inversas. Feliz ano novo para vocês, né? Feliz 2026. Estamos aqui novamente nessa bancada. Que saudade que eu tava, né? De gravar com vocês. Aí o ano passado foi o nosso primeiro ano de podcast. Primeiro eu quero agradecer, né, a todo mundo que tá sempre aqui, sempre assistindo, sempre comentando. Nós estávamos ansiosas para voltar aqui nesse ano, né? Então é isso. E olha, nós trazemos hoje, né, Kátia, um tema até que meio não é tão animado assim como nós gostaríamos, mas eu acho que é muito necessário, tá? E tem tudo a ver aí com o nosso podcast, né? Que se chama Vidas Inversas. Nós costumamos receber vidas aqui. Hoje não temos nenhum convidado. Trouxemos apenas, o único convidado que tem aqui é um tema bem chato, que, enfim, eu acho que é igual colocar placa na porta de banheiro, sabe? Assim, não pode jogar o papel no chão, é óbvio, né? Mas a gente precisa estar sempre falando, sempre reciclando certos assuntos, mesmo que sejam chatos. Eu acho que é muito necessário. Nós não vamos conseguir ser as justiceiras aqui, né? E, infelizmente, postar esse episódio e nunca mais acontecer coisas ruins, mas que sejamos mais uma, né? Que fala desse assunto, que tenta combater aí essas coisas ruins que acontecem no dia a dia. Né, Ká? É isso aí. Então, olá pessoal, muito bem-vindos a 2026, muito bem-vindos ao Vidas Inversas. Nós estamos sempre aqui muito ansiosas, muito desejosas de falar com vocês. A gente espera que esse ano seja um ano de muitas novidades positivas, que tragamos aqui muitas vidas inversas que possam contar histórias para contagiar e transformar a vida de vocês. 2026 começou de uma maneira bombástica. Acho que no dia 5 de janeiro, nós já tínhamos uma série de notícias que compunham mais do que o que nós esperávamos para os primeiros 30 dias do ano. Sim. A maioria delas, nada agradáveis. E foi isso que fez com que nós mudássemos um pouco o roteiro desse primeiro episódio para construir o que nós trouxemos aqui. Então, o tema que a gente vai trazer hoje aqui não é um tema gostoso, maravilhoso, que a gente gosta de falar, mas que precisa muito ser dito. Uhum. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a urgentíssima, sobre o assunto, tema feminicídio. Uhum. Para falar sobre isso, e também, né, então, nosso tema hoje aqui é a urgência do feminicídio e a maneira com que nós educamos nossos filhos e filhas para lidar com essa situação no dia a dia, modo geral, tá bom? E para complementar, para trazer um pouco sobre isso, a Karina vai falar um pouquinho sobre números, pesquisas, etc. Uhum. Como é que nós construímos essa história de falar sobre feminicídio hoje aqui. Sim. É um tema chato, como a Karina colocou, é um tema complicado, nada digestivo, mas é um tema que nós vamos trazer aqui repetidas vezes, porque enquanto uma mulher puder falar sobre o tema, muitas outras poderão ser ouvidas através das nossas vozes. Então é isso. O que a gente trouxe aqui, Karina? Quando você coloca assim, né, pode trazer através das nossas vozes, é exatamente isso. Gente, é um pouco vergonhoso, né, a pessoa falar sobre esse assunto. Às vezes fala assim, mas vocês não trouxeram uma pessoa? Nós recebemos algumas histórias, inclusive tem uma que tá aqui no canal, que é do Vidas Inversas Anônimas, né, que eu leio a história que a pessoa manda, a gente estrutura, né, a pessoa manda ali o texto, a gente estrutura como seria para contar essa história de forma, né, terceira, e a gente conta através do Anônimas. A gente tem 2 episódios já postados aqui, e um deles é exatamente com relação a isso, né, uma pessoa que conseguiu sair ali de uma relação que estava caminhando até para ser extremamente abusiva e até destruir a vida daquela pessoa que nos mandou. Mas é muito vergonhoso a pessoa falar sobre esse assunto. Eu percebo isso, né? Eu já tive amigas, eu já tive pessoas muito próximas que passam por essas coisas e quando vai falar é meio travado, assim, né? É porque a mulher, pra ela falar disso, aí a outra pessoa fala, nossa, mas você é burra, você não percebeu? Tem gente que pensa isso, né? Então a própria pessoa pode pensar, nossa, eu sou tão burra assim, como que eu me deixei passar por essa situação? Eu acho que até tem esse ponto, Sim. eu sou burra, ignorante, não consigo me tratar e tudo mais, mas tem um outro lado que é assim, o que as pessoas vão pensar quando elas souberem que eu me submeti a isso? O que as pessoas vão pensar, a minha família vai pensar, os meus amigos, as pessoas, a sociedade, a igreja, os meus familiares, quando elas souberem que eu me submeti, por exemplo, a uma agressão física dentro de casa, que eu acho que esse é um extremo, né? Sim. É um chamariz aí já para o que vem por aí, mas no extremo. Então, essa vergonha, essa contenção de falar sobre o tema, a maioria das vezes, é mesmo uma situação imposta, né? É uma situação imposta. A vergonha, muitas vezes, está atrelado
ao como se postar diante do mundo, né? Sim. Ao que nós fomos programados durante gerações para nos preocuparmos, sim, com o que os outros pensam sobre nós. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. É isso, desculpa ter cortado aí, Karina. Não, Vida não é que cortar, segue, nós estamos bora aqui que para bora. trocar uma ideia, de fato, com relação a Sobre esse esse tema, tema. imagina. Mas assim, o que você falou, a sociedade já tá pronta ali para julgar. Então, assim, tá lá o júri, né? E a mulher é a ré. Então, assim, tudo que a gente fizer já vai ser julgado. Ainda mais assim, né? E ainda mais quando o homem não é aquele homem que todo mundo vai acreditar se você falar. Porque geralmente são homens que são muito legais. Nossa, mas ele é tão legal, mas ele é tão trabalhador, mas ele, com todo mundo, ele é tão bonzinho. Sim, com todo mundo ele é tão bonzinho. Aí fecha as cortinas em casa, ele faz o que ele faz. Não estou falando de todos, mas a maioria. Uma grande maioria. Que faz isso, são desse jeito. Dentro de casa, você fala, nossa, mas fulano de tal, menina, tão legal, né? Nossa, tão bonzinho. nunca imaginei. Gente, que ele nunca pudesse. é uma pessoa que você fala assim, olha, esse cara tem cara de louco. Ele sempre teve. Não, gente, nunca é. É sempre A uma maioria pessoa... das vezes é um Sim. bonzinho. Muito bonzinho. Nesse ponto, eu gosto de colocar, por exemplo, eu tenho inúmeros exemplos, mas eu quero trazer um exemplo muito próximo, que é o exemplo do meu pai, por exemplo. Sim. Né? Então, eu me lembro que meu pai era um cara muito benquisto. Sim. Né? Era, né? Ele talvez seja ainda hoje, né? Foi comprar cigarro aí, não retornou, não voltou né? ainda. Às vezes o cigarro tá muito longe, tem que entender. E aí, eu lembro que meu pai era um cara que fora, tanto os familiares dele, quanto os amigos, as pessoas na rua, todo mundo. Houve um tempo que isso ficou um pouco em xeque para algumas coisas terem externado. Mas a maioria das vezes, e minha mãe era um tanto quanto... se excedia um pouco, né? Nas falas, nas reações e tal. Então, de modo geral, as pessoas achavam... Que mulher maluca, desequilibrada, louca, gritando, berrando, falando. Coitado desse pobre homem, né? E, na verdade, a realidade é que, assim, era um pouco das duas coisas. Vamos colocar por esse lado? Mas que aquele meu pai era um cara muito benquisto. Era um cara visto como centrado, equilibrado, tranquilo, nada violento. Então, eu tenho outros exemplos, inclusive próximos. Sim. Acho que esse é o mais impactante, porque enquanto eu era criança, eu nunca tinha pensado por esse viés. E nem na adolescência, nos últimos anos é que eu tenho pensado sobre isso. Sim. De quanto... A gente demora mesmo. A gente demora muito. Isso, de né? quanto essa ideia de como que se constrói a imagem de um homem que é um potencial feminicida. Como que se constrói isso? Se constrói de um jeito que a gente não está habituado a ler. Exato. A gente lê de uma forma completamente diferente. Mas quando você fala assim, só agora, recentemente, eu também tive esse pensamento e eu fui atrás disso, porque eu falei, por que, né, a gente demora? E para questionar certas coisas, porque nos é apresentado desde criança muitas coisas através da TV. Vamos falar da TV, porque hoje em dia tem o celular, mas vamos ainda lá atrás falar da TV, gente? Pessoal aí que não sabe muito bem, né, que já nasceu com o celular aqui. Geração baby boomer, a nossa, millennials, a gente então, viu assim, isso acontecer. A TV sempre nos apresentou ali aquela família, aí nos apresentava que a mulher tinha que ser assim, assado. Então, assim, nós tínhamos recortes das coisas e já nos vinha mastigado por um filme, por uma novela, por um reality, por alguém que ia na TV, porque antigamente, muito antigamente, tinham mulheres que iam na TV pra falar como as mulheres devem se portar, pro seu marido te amar, pro seu marido não ficar nervoso, pro seu marido não fazer isso. Um ponto sobre isso, havia, inclusive, se eu não me engano, entre a década de 60 e 70, um manual para ser, Sim, para tem ser uma boa esposa. Eu já vi prints numa página que eu sigo, de revistas, de jornais, que postavam mesmo essas coisas. Então, assim, vinham recortes pra nós. E é mais fácil, né? Você assistir um filme ou você assistir um episódio de alguma coisa assim, de um reality, de um programa, que você confia e gosta, é mais fácil do que ir ler a história. Por exemplo, vamos falar do Brasil. Ler a história do Brasil, ler a história das mulheres. Por que as coisas são assim? Por que os homens são assim? Por que as mulheres são assim? Dá mais trabalho? Ter que ir ler, ter que ir pesquisar. É mais fácil alguém vir, igual hoje em dia. É mais fácil você assistir um vídeo de 1 minuto no TikTok de alguém que você gosta, dando a opinião dela, e você abraçar completamente, do que você ir lá ler de onde a pessoa tirou aquilo. Exatamente. Porque aquilo é a ótica daquela pessoa com base no que aquela pessoa viveu. Não com base no que você viveu. Exatamente. Então, assim, vai atrás daquilo. Ter o pensamento crítico, eu acho que é o primeiro passo, principalmente para nós mulheres. Construir um pensamento crítico. Construir, exatamente. Gente, sempre vão atrás disso, pelo amor de Deus. Quando a gente fala desse ponto de construir um pensamento crítico, principalmente da minha geração, que é millennials pra trás, né? Sim. Millennials, baby boomer, não vamos nem falar anterior a isso. A gente precisa falar sobre a estrutura, né, da sociedade. Então, a sociedade durante milênios, falando de Brasil durante séculos, Sim. foi construída a partir da religião, e a religião em si construiu uma imagem de um homem cabeça. Quero, inclusive, dizer que eu não sou contra
nada relacionado à religião, gente, pelo amor de Deus. Não, mas também não precisa Mas não explicar posso muito. dizer que sou favoravelmente, totalmente a favor. Mas foi construída uma estrutura em que as mulheres, elas foram criadas para servir ao propósito dos homens. Né? Isso, exatamente. E durante séculos e milênios, religiosamente falando, isso não foi discutido. Uhum, Eu até acredito que, atualmente, esse assunto é posto na mesa. uhum. Atualmente, a sociedade está disposta a discutir isso. E ainda é um grande tabu, inclusive para mulheres da minha idade mais jovens. Eu vejo muitas postagens, né? Muitos contrapontos entre feministas e antifeministas. Eu vejo muitos contrapontos que batem sempre nessa tecla. E aí é de onde nasceu essa estrutura de que a mulher deveria ou tem que ser modelada para viver um formato de vida. Esse formato de vida precisa caber dentro do universo masculino. Uhum. E na prática a gente sabe que não é bem assim. Sim. Então não teríamos como falar sobre construir um pensamento crítico que não fosse desconstruindo esse pensamento não crítico que foi colocado na nossa cabeça. E desconstruir exato, é muito você difícil. falou isso, você pegou exato. Tem que desconstruir para depois construir. Porque esse é o ponto. não é só, não, Karina, então tá bom, como é que eu faço para construir? Não, primeiro você vai ter que desconstruir Sento o lá na que já cama colocaram hoje, na né? sua cabeça. Porque já tem alguma coisa, existe um pré-julgamento, né? Como é que se constrói a sua Isso. consciência? Não, eu tenho muita consciência sobre esse assunto. Como é que isso se fez? Exatamente. Esse é o ponto que a gente tem que discutir. Que tem que ser discutido. Como é que se fez a sua consciência sobre a sociedade, sobre a sua própria vida, suas decisões, seu corpo, sua saúde e tudo mais. Como é que isso se fez? Uhum. Né? Os filósofos, os socialistas, os psicanalistas, psicólogos vão discutir uma série de fatores conscientes e inconscientes, né? Sim. Vieses inconscientes. Todos eles têm que ser levados em consideração. Uhum. Então, um dos pontos que a gente pode discutir, principalmente as pessoas da minha geração para trás ali, é a ideia de que a gente precisa repensar questões de saúde mental. Sim. A gente está vivendo agora uma fase que, se eu não me engano, é janeiro branco, né? Isso, Não o gosto pessoal muito fala. dessa Janeiro colocação, branco, mas enfim, setembro janeiro amarelo, eu não curto muito mais. Discute sobre saúde mental, que é importante para todos, da criança ao idoso. E aí, quando a gente parte para uma terapia, para um autoconhecimento, para uma leitura, para desenvolvimento de um pensamento crítico, a gente entende que precisa desconstruir isso. Uhum. E nós precisamos estar em constante desconstrução, porque, do contrário, Sim, exatamente. nada novo vai entrar. E como desconstruir, né, Cá? Como desconstruir? Como desconstruir, visto que nós mulheres, né? Vamos voltar sempre nisso, gente, esse episódio. Se você começou a assistir esse episódio aqui, porque você gosta muito da gente, mas você odeia esse tema, então já pode sair, deixa um comentário e um like. Ou então, porque Compartilha com alguém que vai gosta. ser episódio inteiro com esse tema, amore. Desculpa, mas vai ter que... É o tema. Por exemplo, nós mulheres desde pequenas, e eu me lembro de mim, eu posso falar de mim, mas assim, se a gente tivesse com 50 mulheres aqui, todas teriam o mesmo ponto pra falar. Que a gente é ensinada sempre assim, não, fica quietinha, não fica falando muito, não fica discordando muito, isso não é legal pra uma mulher ficar fazendo. Isso não é bacana. Eu lembro que na igreja, engraçado, quem escutar esse episódio e ver, né, me ver, vai saber que realmente tô falando a verdade, porque na época da igreja eu sempre fui muito questionadora das coisas, sempre quis estudar a Bíblia, eu ia na escola bíblica, mas o pessoal sempre ficava falando isso, cara, não é legal isso, sabe? A gente é mulher. Tocando nesse assunto, pra que você fica toda hora? Deixa que os homens, arruma um marido, né? Primeiro assim, arruma um marido. Pra te Aí deixa proteger. que seu marido te protege. Se o marido fala, você fica quietinha, caladinha aqui, ó, bem minimalista. E assim, gente, eu não tô também aqui, isso daqui, na verdade, não é um ataque às mulheres que de repente querem e estão bem ou aos ok, homens, assim. Né? Ou aos homens. Tem mulher que fala assim, pra mim tá tudo bem, eu não quero discutir, eu não quero ler, eu não quero... Então, ok, legal. Mas, e por que a gente tá falando tanto disso, que a gente tá vindo na raiz, né? O efeito é feminicídio. Uma mulher que passa por esse tipo de coisa, não tem voz o suficiente e não consegue entender que tá errado, fica presa naquela relação, né? Uhum. Ou não tem pra onde ir mesmo, não tem saída, e aí acaba morrendo. Porque vamos falar logo que do... esse é onde se culmina o final, o isso. feminicídio, Não vamos né? nem falar de violência, porque a violência, na verdade, ela tá ali no caminho. Se você não perdoe, jamais, um tapa, um empurrão, qualquer coisa, isso não existe, ataque gente. psicológico até, né? Isso Uma agressão psicológica. Uma agressão verbal, né? Isso não existe, não existe. Se a pessoa gosta de você, se ela te ama, e se ela tem também ali, pelo amor de Deus, um pouco de temperança, né? Como diz, vou até usar as palavras da Bíblia, um pouco de saúde mental, mínimo que seja, ela não vai fazer isso com você. Mas por que a gente tá falando tanto disso lá atrás, voltando, né? Falando da raiz das coisas, como a gente pode munir as mulheres cada vez mais, para que elas consigam construir esse desconstruir os pensamentos, como a Kátia bem colocou, e construir um pensamento crítico, né?
E aí, pegando esse gancho do que a Karina está falando aqui, é impossível falar sobre feminicídio, sobre como construir uma mentalidade mais autodefensiva das mulheres nesse sentido, de modo geral, nossas filhas, nossos filhos, mais consciência. Sim. Não tem como falar sobre isso sem falar sobre essa estrutura que tem que ser pensada o tempo todo. Não tem como falar sobre isso sem pensar no privilégio, em que culmina toda essa questão da estrutura, em privilégios masculinos, né? E quando a gente fala sobre privilégios masculinos, né? Tem um montão de rapazes que querem arrancar os cabelos e nos pendurar na fogueira. Pessoal, se acalme. Faz uma fila. A gente tentou pegar alguns dados aqui pra gente dividir com vocês. Eu até quero trazer um dado, um fato, né? Que aconteceu agora comigo recentemente. Sim. No final do ano. Pra vocês entenderem questões da estrutura masculina, da estrutura do privilégio e tudo mais, né? Eu sofri uma colisão em dezembro. Meu carro, que é um carro super pequeno, colidiu com uma carreta. E a carreta me arrastou pela imigrante durante alguns metros. E meu carro ficou preso debaixo dessa carreta, né? E no primeiro momento a minha reação foi pânico, né? Pânico, medo da morte, medo mesmo de uma série de questões. E aí, o homem, ele tava, um senhor, né? Tava numa carreta muito grande, ele saiu e... No primeiro momento ele saiu, ele foi lá conferir quem estava no carro. Porque a reação dele seria uma, e isso é um viés inconsciente. Não é pensado, a reação dele né? certamente seria uma, se fosse um homem, e seria outra que a que ele teve se fosse uma mulher. Então, quando ele viu que era uma mulher e que estava sozinha, aí ele soltou todas as garras que ele tinha ali. Né? Ele começou a tentar intimidar, mas de uma maneira bem passivo-agressiva, né? Tentar intimidar e falar que ia embora, que ia deixar o carro lá, etc e tal. Eu, por uma questão de integridade física, chamei a polícia e fiquei esperando. Eu falei, tudo bem, o senhor faz o que o senhor quiser e a vida segue. E minutos depois chegou meu marido, chegou dois rapazes conhecidos e chegou a polícia. Todos homens. E quando esse moço, esse senhor, viu esses homens chegando, o comportamento dele mudou agressivamente da água para o vinho. Ou do vinho para a água, sei lá, se assim podemos classificar. Mudou completamente. E ali nessa hora em que eu, numa estrutura menos favorecida pela privilégio masculino, eu me senti mais protegida, melhor ambientada para colocar o meu ponto de vista. E por que eu não fiz isso antes? Por uma razão óbvia. Se eu tivesse... argumento eu tinha ali na hora, mas se eu tivesse levado uma discussão mais adiante com esse moço, provavelmente eu teria levado um safanão, um soco, alguma coisa que eu não estava disposta a passar por isso. E aí, é até interessante, né? A gente brincou aqui no começo de marido e tudo mais. Eu sou casada, muito bem casada, diga-se de passagem. Hoje, meu marido tem uma cabeça muito mais aberta nesse sentido. Também, todos nós viemos dessa estrutura, meu marido também, de olhar e até ele mesmo falar assim, nossa, é incrível como o comportamento de um homem muda se a discussão for com um homem. No fim das contas, é uma coisa que a gente fala sempre, que eu acho que é até um jargão aqui fixo, que os homens respeitam os homens. Sim. Modo geral. Sim. Aí, alguns homens vão ouvir esse podcast, esse episódio, e vão falar assim, imagina, eu não me enquadro disso, que bom, continue, incentive, não participe, inclusive, de conversas de rodinhas, de brincadeiras, que ofendam, que diminuam, que reduzam as mulheres, nenhum tipo de brincadeira desse tipo. Por exemplo, aconteceu esse acidente, tinha que ser mulher mesmo, que já é esse viés, é um viés inconsciente. Então, falando sobre privilégios masculinos, para fechar aqui a Karina da continuidade... Sim. Aí você, homem, se pergunta assim, mas o que é? O que são privilégios masculinos? Porque eu não me vejo com nenhum, né? Então, resumidamente, privilégio masculino é o fato de você ter acesso mais facilitado pela sociedade que foi construída sobre uma ótica masculina. Então, naturalmente, um homem... Tem um vídeo da Ana, que eu esqueci o sobrenome dela, eu adoro ela, diretora de RH, é uma palestrante, ela fala assim, cara... o ponto de partida das pessoas é diferente. O ponto de partida das mulheres é um, dos homens é outro completamente diferente. Sim, então, entenda que essa sociedade que nós vivemos foi pensada para você, homem. E aí nós, paulatinamente, nos entendemos como indivíduos participantes desse grande todo e a gente vem buscando essa equidade durante algum tempo. Que aí é onde entra a dificuldade. Então, por exemplo... só colocando alguns pontos aqui que vão te ajudar a identificar, te colocar nesse ponto, nesse lugar de privilégio. Sim. Então, entenda. Segurança. É indiscutível que uma mulher, não importa se é de dia, de tarde ou de noite, 2026 está aqui, janeiro, para provar isso. Sim.
é uma mulher, ela tem menos segurança saindo na rua, não importa seu horário. Tem um vídeo recente, inclusive, de um jovem adolescente, uma jovem, que foi estuprado no banheiro de uma igreja. E de dia. Então, assim, cara, não importa se é de dia, de tarde, de noite, se é na igreja, no trabalho, na tua casa, com familiar ou não. As pessoas mais fracas, crianças e adolescentes, e as mulheres, essas minorias, né, menos favorecidas, não têm a mesma segurança. Você, homem, vai sair do trabalho às 10 da noite, vai se dirigir tranquilamente para o ponto de ônibus, para o metrô, para qualquer outro tipo de meio de transporte, para o seu carro no estacionamento, e tá tranquilo para você. Aí você vai falar assim, mas aconteceu um caso, vamos percentualizar isso em detrimento do quê que aconteceu? Um rapaz aconteceu em detrimento de várias mulheres. Tem um dado super importante sobre feminicídio, por exemplo, que é assim, ó. No Brasil, né, um país de 5 séculos, no Brasil, existe uma estatística, a Karina tem esse número aqui mais redondo aí, do Instituto, que foi feita a pesquisa, que indica que mais ou menos 4 mulheres são mortas por dia. Por dia! É o segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil registra, em média, mais de 1.400 feminicídios por ano. Isso significa que a cada 6 horas, uma mulher é morta no nosso país simplesmente por ser mulher. Por ser mulher. Então, assim, a gente precisa repensar todo esse contexto social, né? Por exemplo, um outro ponto importante, que é sobre questão de privilégio. Quero deixar claro aqui que eu não estou defendendo A nem B, X nem Y, cada um vive a sua vida a seu modo, como assim convier. Mas, por exemplo, existe uma discriminação enorme em relação... Os homens sempre tiveram o privilégio de ser comprometidos ou não, e dentro desse comprometimento ou não, né, desse comprometimento socialmente estabelecido, esse contrato do casamento, eles sempre tiveram o privilégio de terem relacionamentos extraconjugais e isso fazer parte da vida cotidiana deles. Normalmente, sem que as mulheres pudessem opinar ou contrapor sobre isso. O contrário disso que quando uma mulher trai, quando uma mulher escolhe não manter o relacionamento, quando uma mulher escolhe viver uma vida a seu próprio entendimento, tem até uma frase, eu não me lembro de quem mas que acho que faz muito sentido, que ter uma ex-namorada, uma ex-esposa louca é um privilégio que os homens têm. Porque o contrário, quando as mulheres, aliás, têm um ex-marido, um ex-namorado, um ex-companheiro louco, elas morrem. Sim. É um desprivilégio ter um ex-maluco quando se é mulher. O contrário é permanentemente aceitável, certo? Então, continua, Karina. Sim, me excedi aqui, esse assunto me acalora um pouquinho. Eu adoro, adoro. Mas, enfim, quando eu falei, né, dos mais de 1.400 feminicídios por ano, e assim, o que tudo nesse tema me choca bastante, mas o fato é que mais de 80% dos casos o agressor é alguém que essa mulher conhecia. Então, assim, não é que... mas por onde que essas mulheres estão andando, gente? Que elas não estão prestando atenção e esses homens estão matando elas. Não. São companheiros, ex-maridos, namorados. Não é um estranho num beco escuro. É alguém que você colocou dentro da sua casa. Então, tá dentro de casa, sabe? Pode é uma coisa passional. Pode ser um estranho no beco escuro. Sim, pode ser. Não é que não existe. Mas a probabilidade de ser alguém que ela conhece é 90%. Exatamente. Então, assim, quando a gente coloca isso, né? E aí foi o que a gente tá falando aqui. Estamos falando muito sobre privilégio, estamos falando muito sobre a raiz, que existe em todos os temas e todos os problemas, existe raiz e efeito. Causa e efeito, vamos falar assim, né? Então, quando a gente fala do feminicídio, que, enfim, é muito televisionado, ali o pessoal coloca e busca corpo e posta tudo, né? Nas redes sociais colocam cortes. A gente tá falando isso é o efeito. A causa é o que a Kátia colocou agora, que são os privilégios, porque quando eu tava lendo o livro da Bell Hooks essa semana, tô terminando de ler esse livro, e ela coloca depois isso. Você menciona aqui para as pessoas lerem também, claro, que é bem bacana. Eu até falei no meu Instagram esses dias, gente, todo mundo tem que ler esse livro, por favor, obrigada, não é muito caro. É uma regra Obrigada de vida. de nada. Enfim, e lá ela coloca assim, se nós batemos de porta em porta hoje, a gente pode sair daqui agora, nessa gravação, e sair perguntando, o que você acha sobre feminicídio? A pessoa vai falar, nossa, sou extremamente contra. Os homens. Eu não acho que isso seja necessário. Se a pessoa não quer mais, é só terminar. E não sei o quê. Eu tenho a certeza, já sei até quais são os argumentos padrão, que as pessoas vão usar. Porém, se a gente chegar hoje com um outro viés, que é o que a gente está falando aqui, chamando de causa, e falar o que você acha sobre os privilégios dos homens, né? O que você acha sobre isso, sobre X, Y, a pessoa vai falar, eu acho que
é um exagero também, né? Porque, assim, uma coisa que eu tive que ouvir calada, porque na época essa pessoa era meu chefe, eu trabalhava num lugar e ele era meu chefe. No Dia da Mulher, Internacional da Mulher, né? A equipe composta 80% por mulheres, ele reuniu todo mundo no escritório. Gente, pra falar que ele ia sair, na verdade não era nem pra dar Feliz Dia das Mulheres, tá? Era só pra falar assim, eu vou dar uma saída, não vou estar aqui à tarde no escritório e tal. E aí no fim ele falou assim, e Feliz Dia da Mulher. Mas assim, sem muito alarde também, sem levantar muita bandeira, porque eu acho que as mulheres já alcançaram coisas demais. E é isso, boa tarde. Gente, assim, a gente ficou revoltada, mas em silêncio. Aquela revolta minimalista, né? Porque não podíamos falar nada na hora. Mas assim, conquistamos o quê? Beleza, concordo que se eu conhecer uma mulher dos anos 70, dos anos 50... É claro que muita coisa mudou e que bom que mudou. Uma das coisas conquistadas, que se é que podemos dizer que é uma conquista, que é, por exemplo, se divorciar sem ser assassinada. E se é que podemos dizer, porque nós estamos falando aqui exatamente do contrário. Revidar né? a um ataque de agressão física, denunciar a polícia e pedir uma ação protetiva. Pedir o divórcio, na verdade, porque antes não tinha nem divórcio, né? Primeiro não tinha, depois era desquite, e a mulher jamais faria isso, e ela sempre morria. Eu indico também a série da Ângela Diniz. Como esse caso é muito antigo, provavelmente as pessoas já tenham tido acesso a ele, não pela última série da HBO. Tem um filme também que é estrelado pela Isis Valverde, e esse último da HBO é a Marjorie este ano. Eu assisti, porque eu tava muito envolta nesse tema, depois do caso... Não só depois do caso da Tainara, eu sempre estive envolta nesse tema, eu sempre falei sobre isso. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre bati muito nessa tecla. Mas nessa e em outras, né? Mas depois que aconteceu esse negócio da Tainara, eu fiquei muito mexida e comecei a ler mais sobre o assunto, continuar construindo meu pensamento crítico, porque eu pensei, Karina, você jamais pode dormir em paz nesta terra, porque eu tenho uma filha menina, então, assim, eu tenho que estar sempre atento, tenho que estar sempre sabendo, ensinando pra ela, mostrando, porque eu não quero que minha filha jamais seja vítima de algo assim, ou alguém da minha família, né? E a série dela retrata muito isso, então, quando eu assisti, eu pensei, gente, ela só queria, se você assistir a série, é bem pequena, é uma minissérie, na verdade, ela só queria ser feliz, ela não queria mais estar casada com o pai da filha, que na verdade ela tinha 3 filhos, né? Mas nessa série retrata uma menina. E ela só queria ficar com a filha e ser feliz sem o marido. Ela queria viver a vida dela, ela era bem pra frente, então ela gostava de sair, de beber, de conversar com as amigas, de viver a vida dela, ela só queria isso, ela não queria nada demais, além disso, né? E ela viveu ali por muito tempo e tal, até, de fato, encontrar alguém, um homem, que tinha inveja dela. Tem uma mulher que eu gosto muito, eu esqueci o nome dela pra citar aqui, porque ela tem um podcast também, mas ela postou um recorte no TikTok esses dias. E ela falou sobre isso, inveja masculina. Aí, quando ela postou esse vídeo, eu assisti e fiquei muito refletindo, assim. Falei, nossa, esse negócio que ela falou é interessante, São temas que a gente não pensa, né? É interessante isso. Nós fomos programadas a pensar que a inveja só vem da competitividade feminina. E não é. Vem também, porque muito. Nós somos ensinadas assim a ficar competindo entre nós, né? E não prestar atenção nessas outras coisas. Mas, quando ela falou isso de inveja masculina, eu falei, cara, é verdade, porque eu já vivi isso, e eu já vi isso acontecer. Então, o cara vê a mulher, não são todos, né, os homens que são assim, gente, tô colocando esse exemplo. De modo geral, né? De modo geral, mas assim, o cara vê a mulher extremamente feliz, alegre, cheia de vida, né? Bem-sucedida no trabalho, rica, ou às vezes não precisa ser bem-sucedida, às vezes só ela feliz. tem o dinheiro, que no caso da Ângela, herdou ali da mãe, dos pais, do ex-marido. Enfim, bem-sucedida no trabalho, ou com muito dinheiro, ou sem dinheiro, mas feliz, alegre, conseguindo ali conquistar suas coisinhas, fazer suas coisas, e ele não consegue. Aí acontece esse negócio da inveja. Se você assistir Ângela Diniz com muita minuciosidade nos detalhes, você vai prestar atenção que aquele homem que, de fato, assassinou ela, ele tinha inveja dela. Sim. Ele tinha muita inveja dela, porque... Inveja dela ser feliz e livre. Dela ser feliz e livre. Ela só queria ser livre. Ele queria pegar ela e acho que ele queria trancar num quarto escuro, assim, porque às vésperas de morrer, foi isso que aconteceu. E aí, quando ela, de fato, mandou ele embora, acho que ele pensou, não tem mais como, porque ele já tinha agredido ela duas ou 3 vezes. Aí ele pensou, agora não dá mais, né? Eu acho, né? Isso não é colocado na série, são as minhas percepções. Mas aí a gente coloca isso, inveja masculina. Gente... Inveja masculina é o homem que tem inveja. Tóxico. Às vezes o homem tem ciúmes, mas às vezes o homem tem inveja mesmo. Ele olha assim e fala, cara, como que essa mulher... Ela é uma mulher e a sociedade melhor toda pronta pra mim. E eu não consigo ser bem-sucedida e ela consegue. Ah, não, vou ter que matar. Não, porque tem homem que é assim, né? E dentro desse tema que você colocou, eu queria fazer um complemento. Não quero fazer um complemento, que é assim. De modo geral, os homens, os homicidas, os feminicidas e afins, eles querem nos fazer acreditar. Eles sempre colocam as motivações dos crimes, que todas elas levam para o mesmo ambiente, né? Sim. Foi passional,
foi por uma questão de honra, foi porque ela, enfim, me colocou em xeque a minha credibilidade diante dela, me provocou. Sim, no modo geral, é passional. E, na verdade, não é, que é isso que você acabou de trazer aqui. Então, de modo geral, esses crimes acontecem por inveja, por posse, por controle. E pela ideia absoluta, como no caso da Tainara, de que os homens, eles vieram ao mundo absolutamente prontos para ser donos dos nossos corpos, para ser dono das nossas vidas. Sim. Então, por exemplo, quem a Tainara pensa que ela é para dizer não para mim? Para não me querer. Olha para mim. Um homem, no caso do rapaz, né? Um homem branco, um homem sucedido até determinado ponto, né? Estou aqui com um automóvel, com condição, de repente, de pagar um drink, de levá-la para algum lugar, de repente, de proporcionar alguma coisa para ela. E ela deliberadamente escolheu me dizer não. De quem ela pensa que ela é? Imagina. Para me dizer que não, eu acabo com a vida dela. E ainda dentro desse tema, né? Você trouxe que nós, né? A nossa sociedade, ela foi não construída, mas muito influenciada por recortes de novelas, principalmente nós, né? Da minha geração para trás, de novelas. Tem uma novela que eu vejo muito meme rolando por aí, parece que teve um remake dela e tal. Mas eu não sei o nome da novela, né? Porque eu nunca assisti novela. Aí fica difícil. Mas vocês vão lembrar. É a novela que trata de um cara, de um coronel, que ele sempre falava pra mulher deles, prepare que eu vou te usar. Ah, Gabriela, o nome da novela é Gabriela. Eu não assisto novela, então, né, não tô muito familiarizada. Eu assisti, inclusive. E é o interessante que passa-se a novela, que é construída, o casamento deles dois é construído baseado no que nós estamos falando aqui, sobre controle, dominação, desrespeito, agressão física e verbal. E no fim das contas, quando aquela mulher encontra alguma fuga da realidade que ela tinha, que é outro relacionamento, não só ele viu-se no direito de tirar a vida dela, como toda a sociedade em volta aprovou, inclusive a polícia. Que um homem tinha plena liberdade, autorização legal de lavar a sua honra quando uma mulher que é um objeto do seu pertencimento lhe desrespeita, lhe desonra e quebra com um contrato que ele foi feito. E sabe o que é interessante, que me veio à cabeça agora? O contrato social do casamento, né, esse contrato social do casamento, que é baseado na religião, em algumas religiões, as mais famosas, inclusive, prevê que esse laço não pode ser quebrado. Então, as duas religiões mais predominantes no Brasil hoje, a religião predominante, mas duas com foco bastante amplo, está dividida entre as duas, o contrato social do casamento prevê que você só possa sair daquele contrato, você mulher, só pode sair daquele contrato mediante o falecimento do seu sócio. É bem assim. Caso contrário, você tá fora e pode ser, inclusive, expulso da religião. Então, isso que me deixa, assim... É difícil falar sobre esses temas e sobre algumas opiniões sem falar diretamente das religiões. Não vou colocar em caixas, eu vou colocar religiões num geral. Mas eu vou comentar aqui porque meu pastor... Tá bom, tá... Porque, gente, a gente tá falando de religiões no geral e da maioria, tá? Se a sua igreja não é assim, nossa, que legal, bacana, muito interessante. Deixa o endereço que a gente, de repente, pode até ir lá, né? Porque deve ser realmente muito legal, deve ser uma amostra do céu. Mas as outras não são assim. E o que me deixa muito irritada é isso. E, inclusive, para casos de estupro também. Tem muitas igrejas que também passam pano para isso, tá? Dependendo de quem é. Mas vamos manter o nosso tema, né? Que é o fato de violência doméstica, feminicídio. A gente traz isso num outro fórum. Isso, num outro fórum a gente traz, porque a gente tem muita coisa pra falar. Então assim, só pra concluir. As pessoas levam, então chega lá uma mulher e fala assim, porque meu esposo, a gente tá brigando bastante e ele me agrediu. A igreja, num geral, eu não consigo enxergar isso. Vai falar assim, então é melhor você se separar. Porque esse homem não vai se consertar, tá? Mesmo que um dia ele se conserte, a responsabilidade não é sua, porque o certo seria esse, tá? Você não é Jesus, tá bom, amor? Você não vai conseguir mudar este homem. E se ele chegou a te agredir fisicamente, então é porque antes ele já tinha feito coisas duvidosas que você deu chances pra ele. Sempre deu sinais. Então, ali, chegou nesse ponto, não volte mais pra casa. Já fica aqui, já não precisa nem voltar lá pra buscar as roupas, desde que a gente vai pra você. Deveria levar esse assunto com uma seriedade que é. E as pessoas não levam. As pessoas ficam assim, mas é complicado, porque é briga de casal, né? É igual uma menina que foi esfaqueada, eu não sei o nome dela, mas eu tava vendo o depoimento dela. Ela não morreu. Graças ela foi esfaqueada. Deus, né? A menina... Graças aos deuses. Sim, graças aos deuses. Mas assim, ela não morreu, foi esfaqueada. E ela falou
Exatamente isso. Que jamais ninguém possa chamar isso de briga de casal. Gente, briga de casal é uma discussão, é um desentendimento do dia a dia. Uma A discórdia, pessoa uma estar discordância. esfaqueando outra não é uma briga de casal, não é uma briga de bar, não é uma briga de amigo. É uma tentativa de homicídio. Você tem que encarar dessa forma. Que a intenção do cara é essa. Nesse ponto, eu quero trazer eu sempre trago isso à tona, nas minhas discussões de roda, na dualidade aqui. Eu sempre trago um tema que é o seguinte. Por que eu, como no caso da colisão lá no final do ano, hoje em dia evito a discussão com algum homem? A gente não sabe até que consequências eles vão, e a gente já tem esse medo engendrado aqui dentro. E outra, um homem não importa se ele tem o mesmo peso que você. Sim. Ou até mais magro, ou até né? mais magro que você. Fisicamente, um homem tem força infinitamente maior do que a sua. Então, não existe um embate físico. Não Aí eu sei que vão trazer alguns casos isolados aqui, mas teve uma lutadora de jiu-jitsu que mobilizou claro, né, gente? um assaltante. Cara, mas aí... essa lutadora é uma entre quantas? Né? Então, vamos levar o caso aqui a sério, o que de fato realmente é. Então, de modo geral, isso fisiologicamente falando, os homens são muito mais fortes que as mulheres. Sim. Então, não existe essa do tipo, eu vi eles se agredindo, eu sei o quanto deve ser difícil você presenciar uma discussão, uma briga envolvendo uma faca no meio, e você, o que você pode fazer numa situação como essa? Sei lá, jogar uma cadeira... Chama a polícia, a gente já chamou, mas até lá, o que a gente faz? Eu realmente não sei. Dicas, número 1, jogar o objeto mais pesado. Jogar um objeto contundente. Número 2, jogar água. Não, agora falando sério, é difícil. Sim. Eu compreendo que é mesmo. difícil Sim, eu estar nessa situação e saber o que fazer. É difícil. Mas a gente tem que pensar em alguma coisa. Não dá pra deixar lá e pensar, é briga de marido e mulher. Deixa lá, não deixa, não. Chama a polícia. Então, se você não quer se envolver... mas aí quando chama a polícia, que a polícia chega, a mulher nunca quer falar, denunciar. Formalizar a queixa, aí já não é né? problema seu nem meu. Pelo menos a gente fez o nosso papel, que foi ter chamado a polícia pra pelo menos apaziguar. Se você conseguir, né? E outra, não tô falando isso aqui, a gente não tá vindo aqui cagar regra, né? Tipo, de falar assim, não, vocês têm que fazer isso. Faça o que você achar melhor, dentro das condições que você tiver naquele momento. Mas, mais que a gente está trazendo esse assunto para trazer luz a esse tema e tratar ele como tentativa de homicídio, gente. Tentativa de feminicídio, não é briga de casal. Se a pessoa tá tentando matar a outra... Exato. Se um homem pegou um objeto para te atingir... A intenção dele não era de fazer carinho. Vamos combinar aqui? Que não era, né? Aí depois o cara vai pedir perdão. É claro, né? O mínimo que ele pode, porque é uma pessoa que tentou te matar, meu amor, pode fazer, é te pedir desculpa, né? Aí você pode até falar, não vai e não peques mais, mas aí nunca mais olha na minha cara. É isso que tem que acontecer. Só que pra isso acontecer, precisa ser desconstruído o pensamento, igual a gente falou no começo do episódio. Então, assim, tem que desconstruir o fato de que mulheres não são clínica de reabilitação, vocês não vão mudar homens. Mas é porque teve a fulana de tal, que quando ela começou a namorar o marido dela, ele era um drogado, ele era sei lá o quê, ele era um Zé Ninguém, e ele batia e brigava com ela, mas aí hoje em dia ele não faz mais isso. Mas aí você vai pegar o exemplo da Maria Tereza e vai aplicar uma quantidade qual percentual de 90%. Então ela tem que começar a dar curso, tá? Ela vai ter que dar uma faculdade de como transformar homens, como ser clínica de reabilitação de homens. Então, assim, no geral, se o homem for muito problemático desse jeito, tá? Agressivo, dá murro em parede, começa a gritar com você, te xinga, te desautoriza, né? Ali na frente das pessoas. Então, eu esqueci a palavra que eu queria falar agora, mas é tipo, não te valida, te invalida, né? Na frente das pessoas. Então, é porque esse cara não é um cara bacana, sabe? Então, assim, a gente às vezes fica com isso. Mas eu vou morrer sozinha. E exatamente, porque desde criança fica com isso. E aí? Será que você não vai casar? Aí faz uns 20 anos, já fica, você não casou. Se você continuar desse jeito, você não vai casar. Você fala muito, você não sabe cozinhar, você isso, você aquilo. Então, assim, já é construído esse pensamento pra nós. Pra gente ficar ali no segundo lugar e pra gente ficar quietinha. Ciclo, né? Então... Às vezes o marido é uma pessoa ruim, mas porque ele nunca te bateu, de fato, nunca te deu um tapa. Aí você vai desabafar com alguém, a pessoa fala assim, mas levanta as mãos pra você, agradece que você tem um marido. Pelo menos ele não te bate. Aí, porque você tem um marido, mas assim, gente, vamos exercitar o pensamento crítico. Por que, então, você precisa ter esse marido? É igual, tipo, ter um carro?
Ai, meu carro tá dando problema. Ah, mas pelo menos você tem um carro. Sim, mas é um carro. A gente não tá falando de um carro, a gente tá falando de um homem, de um marido, de um parceiro, que era pra ser uma pessoa que tá do seu lado. Te ajudar a Pra te construir, ajudar. né? Não pra ficar te agredindo com palavras, não pra ficar te xingando, te diminuindo dentro da sua própria casa. Se você não consegue ter paz, pensa que a gente tá aqui de passagem nessa vida, né? Então, por exemplo, eu agora estou com 29 anos. Vou fazer 29 anos ainda. Não, mentira. Quando esse episódio for pro ar, eu acho que eu já vou ter 29 anos. Maravilhosa. Inclusive. Mas enfim, anos. 29. Digamos que eu viva até os meus 70. Eu gostaria bastante. 70, 80. Olha o tanto de tempo que tem daqui até lá. Para o caso de eu estar hoje casada com um homem que me agride com palavras ou até fisicamente e fale, ah, não, já tô com ele, vou ficar com ele. Mas 40 anos? Desse jeito? É uma vida, né? Não, mesmo que você tivesse 50. Ah, eu só tenho 10 anos de vida, eu tô doente. Fique os últimos 10 anos da sua vida feliz, E leve. se for melhor sozinha, Melhor sozinha, amore. Não precisa disso. Tem 2 exemplos que eu gosto muito de dar, né? Dentro desse tema que você acabou de trazer. O primeiro deles é meu próprio. Quando eu era adolescente, né, eu acho que talvez a galera que tá entrando agora no podcast não saiba, mas quem tá aqui desde antes sabe que eu cresci desde sempre na igreja evangélica. Uma vida inteira, né? Praticando, e realmente ali praticando quadradinho, tudo bonitinho. Mas eu era uma pessoa muito sorridente, um pouco piadista. Eu sou geminiana, né? A energia lá em cima e tal. E a primeira vez que me pediram em casamento, eu tinha 16 anos de idade. Eu fiquei imaginando a Eu cena. não entendi. Alguém te pedindo em casamento com 16 anos. Porque Eu tinha 16 anos Meu de Deus, idade. a Kátia era só por Deus. E o rapaz, realmente. E o rapaz tinha acho que 27, 28 anos. O primeiro rapaz, eu tinha 16 anos. E aí, vida que segue, graças a Deus. Eu não sabia muito falar que não e tal, mas acabou não acontecendo, saí correndo. Eu lembro que eu falei sim, saí correndo. Nunca mais então voltei. você falou sim. Falei sim, saí correndo, mas nunca aconteceu nada e não tivemos nada. E logo depois Acho que ele achou um pouco estranho, né? Você ter achou. saído correndo. Eu acho que meu instinto já dizia que não estava certo aquilo. Uhum. E um outro rapaz, quando eu fiz 18, uns 17 para 18, pediu em casamento, mas ele colocou alguns pontos muito importantes, tá? Disse, olha, é o seguinte, eu gostaria de pedir você em casamento. Exigiu ainda. Mas tem alguns pontos que você precisa melhorar pra casar comigo, Ah, tá bom. tá? Claro, né? E eu juro pra você que naquela época eu não tinha know-how, eu não tinha, assim, nenhum tipo de conhecimento. Não tinha mais... desconstruído o seu pensamento. Não Ainda tinha, mais porque tava na igreja. Um pensamento. Sim. E eu pensava, e na igreja, aos 18 anos, mais ou menos, você já estava ficando um pouco ultrapassada pra se casar. Se casava muito antes de 18 anos. Sim. E eu me lembro que esse rapaz falou pra mim, olha, é o seguinte, uma das coisas que você tem que parar de fazer é ficar de dentinho aberto por aí, pra cima e pra baixo. Isso é muito feio. A pessoa séria, a pessoa de Deus, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus e com a igreja, né, com as normas, não fica de dentinho aberto por aí, dando risada pra todo mundo, a qualquer hora. E eu juro que por um momento, assim, eu fiquei assustada, assim, na hora. Eu pensei, será? Nossa, será que eu Tem sou que assim, ficar tão seriona. fácil? Num primeiro momento, eu levei na esportiva, brinquei, conversei e tal, não sei o quê. Fazia muita piada com essa pessoa, inclusive. Mas isso ficou ressonando na minha cabeça durante muito tempo. Tipo, será mesmo? Sim. E eu confesso que depois de algum tempo, isso foi inconscientemente me conduzindo, porque eu fui parando mesmo. De ficar de risinho. Ficou. Essa palavra que ele Ficou. lançou ficou ali pra Ficou. você, tá vendo? Ficou. Nunca uma palavra assim pra um homem fica. A gente pode chegar pra um homem hoje e falar um monte de coisa pra ele. As coisas não ficam como ficam Eles pra não gente. guardam, não fica ressonando, Não, batendo, eles né? nem não estão nem aí. E eu ouvia frases como, ficar de dentinho aberto não é legal. Uhum. Essa roupa aí não tem nada a ver com uma pessoa séria, que quer ter um marido sério, que cuide de você. E olha que você E usava as tal. roupas bem fechadas. Sempre usei roupas extremamente, mas mesmo assim, Não tava bom. não tava bom. Pro estilista. Não pro estilista daí, né, da cúpula. Isso sempre bateu muito. E falavam assim pra mim, inclusive, se você ficar com esse comportamento, com essa roupa justa, com esse dente aberto aí pra cima e pra baixo, quando você tiver 25 anos, ninguém te quer mais na igreja. E isso batia muito. Que barra. Para a tomada de algumas decisões. Sim. Eu acredito que ali, já ali eu tinha uma cabeça um pouco mais crítica, né? Do que algumas outras moças da minha época, que casaram com a cidade, inclusive. Enfim, esse era um ponto que eu queria dizer, que como essa construção de consciência colabora para que você fique submissa a esse tipo de comportamento. Para que os homens... Você é ensinado nesses róis, nesses lugares,
que você nasceu dentro desse sistema para servir aos homens, né? Pelo menos Sim. religiosamente, eu me lembro disso. E igual você falou, além de servir aos homens, tem essa idade, de fato, ali para casar e os requisitos para casar. Então, por exemplo, eu ouvia muito na igreja, Karina, para de ficar sendo tão questionadora. Teve um amigo meu mesmo que me colocou o apelido de garota debate, porque todos os temas eu achava que sempre tinha uma outra forma de ver. Porque, de verdade, gente, é sério, exercitem o pensamento crítico. Não precisa ser o chato. Muitas vezes eu nem discuto. Quando eu percebo que a pessoa não tem, como que eu posso dizer? Aquela palavra... Senso repertório. crítico, A pessoa não tem repertório. eu não vou discutir. Então, assim, eu não vou chegar hoje, eu tô lá de boa, sentada, comendo meu lanche, vai chegar um cara falando um monte de asneira. Se eu perceber que essa pessoa não tem repertório, ou até uma mulher, tá? Falando coisas que eu não concordo, eu não vou discutir. Eu vou falar, não, cara, você tá certo. É isso aí, segue sua vida aí, tá certinho, é isso mesmo. Eu vou levantar isso aí. Eu não vou tentar investir convencer. energia. Jamais não vou. Aqui a gente tá falando porque é um podcast. A gente quer muito que as pessoas que acessem esse vídeo sejam pessoas que pensam igual a nós, ou pessoas que ainda não construíram esse pensamento, não se desconstruíram, né? E consigam construir o pensamento e com a ajuda deste podcast. Então, se for a primeira vez que você tiver acesso a esse tema, eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ter acesso a esse tipo de tema foi com uma amiga minha que fez faculdade junto comigo. Nós nos temos nas redes sociais, mas não nos falamos mais, a Natália. Um beijo, inclusive, Natália. Ela, acho que ela nem sabe que ela teve esse impacto na minha vida, mas ela teve muito esse impacto. Então, assim, eu fui criada numa família mais evangélica, né? Então, tradicional ali e tal. E eu era da igreja, já saí, enfim. Mas mesmo continuei com algumas raízes ali dentro de mim. Mas ela falava algumas coisas pra mim. Então, às vezes, ela meio que falava assim, esse relacionamento seu aí, não... Será que esse negócio que ele tá falando pra você tá certo? Será que ele não tá tentando te controlar? E eu pensava assim, nossa, eu nunca pensei por esse lado. Nunca pensei assim. E aí, a primeira vez que eu contei pra ela, eu falei, não, a primeira vez que eu fiquei noiva, porque você falou sim e saiu correndo. Eu não, eu falei sim e fiquei. E ficou lá. Eu tinha 16 anos, né? E olhando pra trás hoje, eu tinha 16 e ele tinha 26. Então, eu jamais deixaria minha filha, mas não tô falando também mal da minha mãe, não é isso. E ele também não era uma pessoa ruim, ele não era um cara, por exemplo, que... Ele era uma pessoa boa e também era o contexto da época, o contexto da época. Então, assim, a gente ficou noivo e a gente namorava, e ia casar e tudo mais, tava tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Só que dentro desse meio tempo, ele traiu a minha confiança dentro da nossa relação. E pra mim, que fui criada por mulheres, né, é uma base que vocês têm a Kátia, mas tem um episódio da minha mãe aqui também, que nunca me deixaram aceitar esse tipo de coisa. E eu sempre fui criada vendo e pensando, eu não vou aceitar isso. Então, quando eu vi isso, mesmo a gente estando na igreja e a igreja não concordando com esse tipo de término por esse motivo, mas ele é tão bonzinho e tal. Eu não quis. Eu falei, não, porque se eu aceitar isso agora, a gente vai se casar e ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa comigo, sabe? E se pautando na igreja. E pode piorar, inclusive. Porque Deus confirmou o nosso relacionamento. Porque não sei o quê. Gente, na época foi super chato, porque ninguém conseguia me entender. E eu falava, gente, o cara simplesmente me traiu e eu não vou continuar com a pessoa assim. Ele é um cara legal, como amigo, mas eu não quero. Aí ninguém entendia. Não, Karina, mas é porque é de Deus. Porque Deus confirmou. Porque, gente, então ele vai ter que conversar com Deus. Deus vai ter que refazer a rota. Eu tenho certeza que Deus que construiu o mundo que a gente vive consegue sim refazer a rota de duas pessoas. A gente Conversa não vai... com o pessoal do contrato lá em cima, A gente não vai ter... Vamos estar conversando com o chefe, por favor? Vamos refazer o contrato. Se, estava escrito nas estrelas, fulano de tal, que eu também não vou chegar aqui a falar o nome, né? Mas quem assistir vai saber. Fulano de tal e Karina, então apague. Pois apague, porque não vai ter como. Então, dentro disso, hoje eu olho pra trás e vejo essa problemática, né? Não tô falando que ele era um cara agressivo, por exemplo, que é o tema aqui. Mas é uma coisa que ele feriu algo que pode potencializar para o negativo. Exatamente. Então, assim, terminamos, foi isso. Só que eu já vi casos de mulheres casarem e ficar por conta disso. Porque a igreja fica, não, hora que Deus vai mudar seu marido. Deus vai transformar sua casa. Gente, eu não tô falando que Deus não tem o poder de transformar. Todo respeito à fé das pessoas, inclusive, né? Mas assim, não fique esperando por isso. Não fique dentro de casa com potencial assassino. Porque quando eu falo isso, a gente estava conversando esses dias, todas as vezes que eu assisti algo ou que a gente vê algo, tem sempre uma coisa em comum dessas mulheres que acabam morrendo ou que apanham muito ou que são esfaqueadas e conseguem sair, né, sobreviver. Elas confiam muito nesses homens, entendeu? Então, o cara já abateu, já fez um monte de coisa e elas confiam demais, elas vão pra cima, que é o que a gente tá falando. Logo depois eles ficaram bonzinhos e se desculparam. Aí, então, ele não vai me matar. Gente, não fica acreditando que não vai. Eu vou peitar ele, vou pôr o dedo na cara dele, eu vou falar isso.
Até tem um vídeo que, inclusive, ele é bem viral, que é o pai de um menino que matou uma menina. Eu sei qual que é o Que ele vídeo. chora e fala assim, meninas, não façam Não isso. confiem. Não se troquem com um homem. Então, é o que você estava falando. Você viu lá que o cara estava meio esquentado, você ligou pro seu marido, chegou umas outras pessoas, depois a gente resolve da melhor forma. Não vou ir pra cima desse cara, porque a gente não tem chance. Então, jamais. Tem gente que pensa assim, a feminista acha que tem que ser, que são iguais aos homens. Não, a gente não acha que nós somos definitivamente iguais aos homens. não. Eu não acho. Eu jamais vou me meter numa discussão ou numa briga corporal com um homem. Se eu ver, igual eu tô falando, que ele tá se passando, se for um namorado meu, ou se for, enfim, uma pessoa, um amigo, ou alguém que eu tô conversando na rua, eu não vou discutir. Encontre Eu o vou melhor procurar jeito num lugar, de sair daquela situação com vida. procura um lugar E bem seguro, nunca mais- some, corre pras colinas, pelo amor de Deus. E nunca mais, pelo amor de Deus, não se volte. relacione com esse homem. Né? Dentro desse tema que você colocou agora, você falou assim, olha, eu sempre tive um senso crítico muito aguçado porque eu fui criada por mulheres que, de alguma maneira, me Me mostraram. mostraram isso. Nós nem sempre estivemos fora de ciclos como esse. A gente também apanhou muito para desenvolver o que a gente Sim. desenvolveu, a sua mãe, minha mãe e algumas de nós. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho que me fez desenvolver o senso crítico é que, desde pequena, eu, além de ler, Sim, além de ler leitura é muito importante. e tentar me desenvolver de várias maneiras, ser muito estudiosa, eu comecei a olhar meu pai como um potencial agressor e a desenvolver uma repulsa do comportamento dele. Tanto que minha mãe conta que a minha primeira reação foi quando eu me vi com coragem. Eu tinha 13 anos para enfrentá-lo, né? 12, 13 anos, não me lembro. De enfrentá-lo. E aí, eu quero entrar nesse próximo bloco aqui, que acho que estamos encerrando, estamos chegando ao final, Sim, né? Infelizmente. estamos. A gente fica batendo muito nessa tecla você colocou assim, na igreja, Uhum. as pessoas falavam assim, mas ele é tão bonzinho, ele é um homem ideal, perdoa ele, Uhum. isso aconteceu agora. Por quê? Porque nós fomos, a nossa base de sociedade foi que o amor salva todas as coisas. Pelo amor, tudo que ele fez pode ser perdoado. Sabe por quê? Sim. Porque o centro da vida de uma mulher é um homem, é se casar, é ter um Isso. relacionamento e construir uma vida juntos, independentemente do que esse cara venha fazer. Exatamente. Né? E aí, a gente entra no tema que é educar melhor os nossos filhos e filhas para uma sociedade, para uma possível sociedade um pouco mais justa. Né? Exatamente, que é o que você fala de centralizar. Descentralizem os homens das suas vidas, tá? Não tô falando assim, ai, Karina, nossa, queimar sutiã paulista e vai falar que não precisa de homem. Jamais, definitivamente não falarei isso, né? Amor, beijo. Ela é casada, eu não sou casada, mas já fui casada. Eu tenho minha filha, eu me considero como heterossexual. Então, assim, não estou dizendo que a gente não precisa dos homens, que os homens não é isso. Mas é o seguinte, vamos ensinar as nossas filhas mulheres, que é o que eu faço com a área, mesmo só tendo 5 anos, mas é o que eu pretendo fazer adiante, faço comigo, tento fazer com as minhas amigas mais próximas, descentralize os homens da sua vida. Porque existem outras coisas para se almejar. Quando a gente é criança, meninas, mulheres, a gente não é ensinada a isso. Então, assim, o homem é ensinado a vai trabalhar, vai estudar, vai correr atrás disso, vai viajar, vai fazer isso, fazer aquilo. E nós não, é sempre assim, o marido. Você para de falar, fala baixo, porque você tem que ter um marido, porque você tem que arrumar um marido. Depois que casa, tem mulher que fala, graças a Deus eu casei, eu tenho meu marido. E que bom, só que não centraliza, porque a qualquer momento esse homem pode acordar e olhar pra sua cara e falar assim, olha, eu não te quero mais porque eu arrumei uma outra e aí é isso aí, tá? Pega suas coisas E se o vai embora. centro da sua vida for isso, nossa, apenas acabou. isso... Pra você, acabou. Tem que citar a Lady Gaga aqui. Isso. Nossa, eu lembrei dela. Passa a palavra. Vamos citar a Lady Gaga. Ela fala assim, a sua carreira não vai acordar no outro dia de manhã e dizer que não te ama mais. Então, assim, também, tem mulher que fala assim, não, eu quero ficar em casa e é um combinado meu e do meu marido. Tudo bem. Ótimo. Tenha o dinheiro do não. Eu vi um vídeo esses dias que eu adorei, inclusive, que a mulher falou assim, não importa qual dinheiro é esse. Mas eu fico em casa e meu marido me dá dinheiro. Não sei como você vai fazer isso. Se você vai guardar o dinheiro, se você vai... Não qual interessa. É o planejamento? Não nos interessa. O interessa tem o dinheiro do não. Que dinheiro do não? Tá guardado. Não mereço passar por isso. Então, vou viajar com meu namorado, passar um final de semana fora. Leve o dinheiro. Ele vai pagar tudo, leva o dinheiro do não. Porque se em algum momento ele te desrespeitar lá, você tem o dinheiro da passagem, de uma noite do hotel, pra você voltar. E pra você sair daquela situação. Perfeito isso. Muito bom. Eu tô aqui casada, é ele que paga tudo. Se ele te desrespeitar, você tem que ter o embora dinheiro. da casa dele. O dinheiro de uma noite de hotel, pelo menos, uma ou duas. Ou, se você puder, guardar o dinheiro de um calção de aluguel, de um fogão, de um colchão no chão, é o dinheiro do não. E se o uma dinheiro reserva. do não for só um aluguel,
com um colchão ou com um lençol pra você colocar no chão, a dignidade vale mais do que a humilhação. Nossa, muito mais. E a possibilidade de coisas piores, né? Exatamente. Então, assim, quer viver assim? Viva assim. O feminismo veio para que as mulheres possam escolher como elas querem viver. Então, tem mulher que quer viver assim, ótimo. Mas tenha sempre o dinheiro do não para não passar por certas humilhações e chegar a morrer, perder a sua vida. Porque ele que sustentava a casa, eu não era ninguém sem ele. Porque a maioria das coisas que os homens falam é isso, né? O que você vai fazer? Pra onde você vai? Primeiro ele tira tudo. Você não é ninguém sem mim. O que você vai fazer? Você vai pra onde? Sem mim? Não, você vai ter que ficar aqui. E vai ter que aguentar a humilhação. Então, quando a gente não tem nada, quando a gente não tem, a gente se sujeita a certos tipos de humilhações que não eram necessárias. Não era necessário. Bom, chegando ao final aqui, acho que é uma parte aqui, nossa cereja do bolo, né? Pra finalizar, que é... Nós precisamos convidar as mulheres, mas principalmente os homens que olham para esse cenário e se consideram fora. E que, inclusive, querem se comprometer, querem se dedicar a ensinar outros homens, começando pelo seu próprio filho dentro de casa. Principalmente o seu filho, de dizer, ela não é propriedade sua, você não manda nela, vocês estão construindo uma vida juntos, respeite, ame ela e a proteja, entre outras coisas. Seu amigo, seu colega, seu patrão... enfim, os homens com quem você se relaciona. Então, quando a gente fala em feminicídio, os caras já ficam totalmente, né, chocados e se sentem ofendidos. E é importante saber que é uma coisa que a gente veio conversando, né, que não começa com um soco, um tapa, um empurrão, um safanão, não começa aí. Sabe onde começa? Começa com uma piadinha dentro de casa. E, às vezes, essa fala... Mas quem é você sem mim? Vem como uma brincadeira muito sem graça. Sim. Você não é ninguém, antes de mim você não era ninguém, sem mim você vai para onde? Isso e aquilo pra você. Sua família não te suporta, se você sair daqui, quem é que vai te amparar? Começa com piadinhas desse jeito, brincadeirinhas de mau gosto, é aí que começa, né? O ciúme romantizado. Sim. Tá aí um tema que eu quero, inclusive, no futuro. Porque né? eu gosto de usar mais a palavra controle do que ciúmes. No viés de controle. Isso é um Isso. tema que eu quero trazer aqui no futuro, que é... Eu sou uma pessoa, acho que a Karina tá aqui pra comprovar, né? Que é óbvio que eu tenho um nível de ciúmes aí, totalmente tolerável, mas eu não sou uma pessoa efetivamente controladora e ciumenta. Então, e eu não gosto também disso, né? Não lido muito bem com isso. Mas aí, todas essas questões que a gente tá colocando aqui são ingredientes que juntados e formam uma química que levam ao feminicídio. Certo, Karina? Sim, exatamente. Essa é a causa, né? Então, o primeiro passo, né, eu acho. Sim, mães de meninos, criem seus filhos para que eles, no mínimo, possam, se não for pedir muito, respeitar as mulheres, né? Respeitar ou não respeitar. Mas as mulheres, as mães de meninas, criem suas filhas para não centralizar homens nas suas vidas, para construir pensamentos críticos, para entender qual é o momento não preciso passar por isso, não vou mais voltar aqui. Não quero mais continuar esse relacionamento, esse namoro, esse noivado, esse casamento de 10 anos, de 20 anos. Quero sair. Aí tem gente que fala, eu vou ficar por conta dos meus filhos. Gente, eu tenho certeza que os seus filhos não querem viver uma infância cheia de traumas. Eles vão preferir ver os pais felizes, mesmo que separados, do que viver uma infância carregada de traumas por ver os dois tentando se matar dentro de casa, né? Perfeito. Então, assim, para fechar, esse episódio não é contra os homens, de modo algum, que a gente tem tentado colocar aqui. Esse episódio foi construído por uma inquietação que aconteceu nos nossos corações aqui nesse mês de janeiro, que é contra um sistema, esse sistema estruturado na sociedade que a gente vive, que mata as mulheres de modo geral, tá? Então, essa é a questão. Então, se você é mãe, se você é tia, se você é madrinha, se você é avó, amiga, colega de trabalho, se você é simplesmente uma mulher na rua, que se relaciona com alguma outra mulher, com alguma outra menina, uma professora, uma psicóloga, seja lá quem for, eduque, ensine, mostre para essas meninas, para elas faça elas enxergarem ou refletirem que tipo de amor que elas estão se submetendo, né? Isso. Que tipo de formação intelectual que nós estamos dando a elas para que elas tenham ferramentas para lidar com isso? E que tipo de silêncio é esse que nós estamos sustentando a partir do momento que a gente diz, deixa para lá. Foi só uma vez, ele é bonzinho, vai passar, tolera. Ele põe a comida dentro de casa, ele é um bom pai. Sim. Ensinem melhor sobre isso, tá?
E é isso. É isso, gente. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Eu acho que a gente iniciou aqui uma discussão, né? Adoro se vocês continuarem nos comentários, a gente vai responder um por um. Então, eu tenho opinião totalmente contrária ao que vocês disseram. Comente, vamos conversar sobre o assunto. Vamos Eu discutir. concordo totalmente e eu vivi XYZ. Comente aqui, nos siga nas redes inscreva, né, sociais, Karina? se No nosso inscreva, formulário. curta o vídeo, compartilhe também, isso é muito importante para você que quer ajudar o projeto, tá? Então, assim, muito obrigada, um beijo, tchau, tchau.